Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe. Hoje vamos estudar o capítulo 3, o bem e o mal, a origem do bem e do mal. Mas eu vou iniciar com uma colocação e vamos apresentar um vídeo, um desenho animado. O tempo desse desenho animado é 2 minutos. E eu vou dizer o nome desse desenho animado e eu quero ver quem vai lembrar. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Quem lembra desse desenho animado? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu quero ouvir todo mundo. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu tenho a força. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Ah, que maravilha. Agora, viu, Jailton? Eu e você não é do tempo de He-Man, não. A gente é do tempo de Flex Gordon. Década de 60. A gente é bem velhinho, viu? Flex Gordon. Flex Gordon. Gente, é o seguinte. O estudo de hoje, como introdução do capítulo 3, o bem e o mal, eu resolvi fazer uma análise de um dos desenhos animados que foi sucesso na década de 80. Esse desenho animado de He-Man tinha alguns personagens marcantes, que era o He-Man, não é? Era o Gato Guerreiro, era o Gorgo, não é? A Feiticeira Zoar e She-Ra. E tinha também o Esqueleto e o Dragão. Esses eram os personagens principais desse desenho que fez sucesso nos anos 80. E vocês vão ver o desenho, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nas imagens do desenho e no diálogo desses personagens. Vamos ver? Pode colocar, Graça. Talvez a feiticeira quisesse que nós cantássemos a música. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. O som que sai daqui é muito forte. Não posso cantar mais alto do que ele. Precisamos dar um jeito nisso. Driele achou a música, mas o som do instrumento é mais forte. Eu já sei. Vocês dois cantem juntos. Talvez eu consiga soprando na outra extremidade do instrumento. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. As árvores estão voltando ao normal. O bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que ele faz. A harmonia é o segredo que traz alegria. Só se vence quando há harmonia e amor. Some a escuridão, relâmpago, trovão. O bem vence o mal, espanto temporal pra valer. Ok. Deu para vocês perceberem que esse desenho animal, esse desenho de He-Man, o bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. O bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Não é? O bem fortalece a alma na travessia da morte.
Isso é o que ele faz. O bem faz isso, harmonia. É o segredo que faz a alegria. Só se vence quando há harmonia. Harmonia é amor. Some a escuridão e lança o trovão. O bem vence o mal, espanta o temporal para valer. Esse texto desse desenho, ele é muito profundo e certamente vai servir de base para os nossos estudos, quando Kardec fala sobre a origem do bem e do mal. E o desenho de He-Man, toda a série de He-Man nos anos 80 mostra o lado luz e o lado sombra, o amor e o ódio, o belo e o feio. Quando terminar o nosso estudo de hoje, eu vou disponibilizar aí no grupo o desenho de 20 minutos, que é outro desenho de He-Man, e que fala exatamente o que nós vamos estudar durante as próximas semanas, o bem e o mal. O dragão estava tentando destruir He-Man, e ele acaba caindo em um abismo e ficou preso nesse abismo. He-Man, ele, junto com o gato guerreiro, joga uma corda nas profundezas desse abismo e salva o dragão que estava tentando lhe destruir. E quando o dragão é salvo, ele pergunta: por que você me salvou? E ele disse: eu salvei você porque é da minha natureza. O reino de Grayskull é o reino de luz. Então você é um guerreiro do bem. Pois é, eu sou um guerreiro do bem. Então, esse desenho nos anos 80 passava essa mensagem de que o mundo só vai se transformar no momento em que você realizar o bem. E no momento que você realiza o bem, você transforma as nuvens escuras da sua vida interior quando você começa a viver o belo, não é? As árvores estão voltando ao normal. Há um trecho que um dos personagens diz isso: a árvore está voltando ao normal. O que é que está voltando ao normal? Porque aquela árvore, aquela região estava sob a égide do mal, de uma escuridão do mal, no psiquismo mental da criatura humana. Mas no momento que você muda o seu padrão mental, no momento que você começa a usar a música celeste, porque o mundo espiritual, os planetas mais evoluídos, a música sideral que é utilizado nas colônias espirituais mais avançadas, as músicas celestes, ela tem uma conotação terapêutica e modifica as nossas formas de pensamento. E o desenho passa muito isso. He-Man toca um instrumento e os dois personagens, né, que eu anotei aqui, que é Driele e Gorgo, ambos cantam enquanto He-Man toca o instrumento, porque a música celestial, ela, vamos dizer assim, ela modifica o padrão mental. Então, esse trecho desse desenho mostra muito o que Kardec vai nos apresentar nesse capítulo 3. A natureza, a origem do mal. Existe uma origem do mal? E quem é que produz esse mal? Quem é vamos dizer assim, o ser que está produzindo esse mal? De onde é que parte o mal? Vejamos bem. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede, há de participar
dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mal e injusto. O mal que observamos, o mal que todos nós observamos, só pode ter nele a sua origem. Vai analisando Kardec, não é? Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, não é? Que para os seguidores do zoroastrismo é o nome do Senhor das Trevas, não é? Que é Satanás ou Lucifer, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contraindo-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vista que se revela na estrutura do universo. Não existe o Lucifer, um deus do mal, porque se assim ocorresse, o universo viveria eternamente em um caos. Só existe um único Deus, e este Deus, ele é eternamente bom, maravilhoso, como nós estudamos anteriormente. Ele é a perfeição. O universo foi criado por Deus na sua mais pura expressão do teu amor. O universo é o coágulo divino de Deus expressado na sua essência de amor. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como um Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Porque a feiticeira vivia sempre combatendo a maldade de Esqueleto. Vocês lembram do desenho, não lembra? Não é? Então ali está a figuração, não é? Do anjo e do, vamos dizer assim, do ser das sombras. Porque Deus nos criou todos simples e ignorantes. Deus não criou um espírito para o mal. Aí entra a questão do nosso livre-arbítrio. Foi o livre-arbítrio do esqueleto. Esqueleto, com a sua maldade, é o livre-arbítrio dele. O que fez com que Esqueleto tivesse aquela postura e o dragão é o egoísmo, de não querer ver a prosperidade do outro, de não querer ver a luz do outro. A inveja, o egoísmo leva à cupidez, e essa cupidez você vai ficar mergulhado no seu próprio mundo de sombras. Então o amor é a luz, e as sombras vai produzir as próprias escuridão criada dentro de você mesmo. Então ele diz assim: entretanto o mal existe e tem uma causa. Entretanto o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, todos os nossos, o nosso mal, ele tem uma origem, ele tem uma espécie, ele é físico ou moral, que aflige a humanidade. Formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhes independe da vontade. Entre os últimos cumpre se incluam os flagelos naturais, e que nós vamos estudar mais adiante sobre os grandes cataclismos,
sobre a formação das camadas da Terra, o que ocorreu com a tsunami de 2004, que matou 300 mil pessoas, essas grandes calamidades que abatem sobre a humanidade. O homem cujas faculdades são restritas não podem penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador, aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreende na ordem da natureza. Ou seja, ele está afirmando aqui, Jailton e Dona Nilda, o homem cujas faculdades são restritas, não é? E nós não podemos ainda penetrar nos desígnios do Criador porque falta percepção espiritual nossa, maturidade espiritual nossa. Por isso é que muitas vezes se lhes afigura mal, injusto, aquilo que consideraria justo e admirável. Se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Ou seja, nós ainda sofremos por falta de uma melhor compreensão da nossa vida espiritual, porque viver no corpo físico é uma mera experiência. E eu comentava essa semana que a nossa escala de evolução, a nossa evolução se dá no nosso cotidiano. Não adianta você ficar recluso em um mosteiro em profundas meditações. A diferença de Buda para Jesus, Buda, ele vivia constantemente nas suas profundas meditações, buscando entrar em contato com o Criador. E Jesus, ele era o homem do mundo, ele vivia sempre participando da vida diária dos seus discípulos, das comunidades que ele visitava. Então, se nós aspiramos a evoluirmos, a nossa evolução se dá no nosso cotidiano, na nossa vida diária, nas lições que Jesus sempre está a colocar aos nossos caminhos, no caminho de cada um de nós. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar, muito os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causa danos. Facultou Deus ao homem os meios de lhe paralisar os efeitos. Ou seja, há muitos, os flagelos são naturais. Um exemplo, quando há muitas enchentes nas principais capitais do Brasil, é provado que as enchentes ocorrem por conta da sujeira que nós produzimos. Se você joga lixo na rua, você tapa o bueiro e vem uma chuva, cria uma enchente e, enfim, a cidade de Mundo Novo, a terra natal de minha mãe, Mundo Novo, que fica acima de Baixa Grande e Pirá,
essa semana foi tomada por uma tempestade, aquela tempestade de quarta-feira que passou aqui por Salvador, alagou a cidade de Mundo Novo, não é? A parte baixa de Mundo Novo realmente sofreu muito. E a gente sabe que há muito desmatamento em Mundo Novo, como em qualquer região do país, do planeta Terra. A Mãe Gaia está respondendo, olha, por favor, eu estou ficando gripado. Eu estou tendo uma hipertensão planetária. E essa minha hipertensão planetária está aumentando o meu batimento cardíaco. A minha pressão do meu magna, que é o coração do meu corpo, magna, que fica a quase 2.000 metros, ou quase 5 quilômetros de profundidade, ele está reagindo. Porque os organismos vivos que estão na epiderme da Terra, da Mãe Gaia, que somos nós, esse organismo inteligente, o Homo sapiens, nós estamos desmatando, tirando, destruindo as matas. E a Mãe Gaia está reagindo. Podemos reverter essa situação? Podemos sim. Mas aí entra a questão da ganância da criatura humana, de cada um de nós. Podemos sim aspirarmos por um mundo melhor, mas esse mundo melhor vai depender da ação, da atitude de cada um de vocês, de cada um de nós. Então o mundo está em nossas mãos. O mal e o bem depende das suas ações, das suas atitudes. A sua ação e atitude vai reverberar no mundo em que você vive. E o primeiro mundo em que você vive é o seu próprio corpo. Se você quer viver em um mundo melhor, que não tenha cataclismos, respeite, em primeiro lugar, o seu próprio corpo, que é a sua residência temporária do espírito. E o planeta Terra é a sua segunda residência. A primeira é o corpo físico, para se expressar no planeta Terra. Então, a origem do mal ainda é questões relacionadas ao nível em que o planeta se encontra, em que a raça humana se encontra. Porque os habitantes da estrela de Sírius, que estão a milhões de anos-luz da Terra, a estrutura social deles é completamente diferente. Eles não têm a origem do mal e do bem, não existe o mal, não existe concorrência, não existe estas ganâncias humanas que ainda é das frivolidades terrestres. Então o mal ainda é algo propenso da natureza instintiva da raça humana. Então, quando ele diz assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações, constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe faz criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Concordamos. Vocês lembram quando nós morávamos no Brasil colônia, Salvador, há 200 anos atrás, não tinha, um exemplo, não existia banheiro, não existia essas condições sanitárias que existem hoje, não é? As pessoas eram mais sujeitas às doenças. O pai de Castro Alves, aqui em Salvador, ele era médico, e quando houve uma epidemia
aqui em Salvador e na região metropolitana de Salvador, as pessoas estavam morrendo. A transmissão de doenças causada pelas bactérias de corpos em decomposição, porque Salvador, até o ano de 1830, não tinha cemitério. As pessoas eram enterradas em valas rasas. Mas quando as pessoas tinham condições, pagava as irmandades, as igrejas, e eram enterrados dentro da igreja. O pai de Castro Alves resolveu estudar essa questão das doenças que se proliferavam em Salvador, e naquele período uma empresa inglesa em Salvador vai criar o cemitério, que é conhecido o cemitério do Campo Santo, que era o cemitério dos ingleses, e os soteropolitanos, na época, quando criaram o cemitério, as irmandades que ganhavam dinheiro, porque você, quando morria, você pagava uma missa pelo defunto, tudo era pago, como ainda é pago hoje, não é? E aí nós, soteropolitanos, naquela época, criamos uma guerra que foi chamada a Revolução da Cemiterada. Que revolução foi essa? Nós saímos em passeata da praça principal do Elevador Lacerda e fomos até o Campo Santo, que hoje é o Campo Santo, aonde os ingleses tinham construído aquele cemitério. E nós destruímos o cemitério naquela época, porque não estávamos mais ganhando dinheiro com as missas e com os enterros, que tudo era pago. Se Ângela estava aspirando a entrar no reino de Deus e ser recebido por Deus, Ângela tinha que pagar um bom dividendo. Agora, se Ângela pagasse pouco, ela ia ficar do lado de Jesus. Mas se ela pagasse menos, ela não ia ficar nem perto de São Pedro. Mas quanto mais você dava, mais você ficava próximo de Deus, né? Então, nós somos responsáveis por todas essas ações e atitudes. Então, a Mãe Gaia, ela responde na medida em que cada um de nós estamos nos comportando da forma como eu penso diante do mundo. Tendo o homem que progrediu, os males que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele não houvesse de temer nenhuma necessidade, o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhes entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor, olha o que ele diz aqui, a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. A dor é que vai nos impulsionar para a frente. Mas vocês podem dizer, mas James, tem gente que sofre e não aprende, não é? Então esse vai ter que repetir de ano, até que um dia ele vai aprender. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Esse é o pior de todos. Não é isso, Everaldo? Os nossos vícios, Everaldo. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Me diga uma coisa, Everaldo. Para que, Everaldo? 475 pares de sapato em um closet. Porque pobre tem guarda-roupa e rico tem closet. A esposa daquele ditador Ferdinando Marques, quando caiu esse ditador que era lá das Filipinas, e foram no palácio dele. A esposa de Ferdinando, Ângela, você ia se esbaldar. 475 pares de sapato. Para que tanto sapato? Não é? Teve um período, me parece que agora até melhorou mais, logo quando lançaram o celular, tinha gente que tinha 3 celulares, 4 celulares no bolso. Para quê, rapaz?
Pra que, dona Fátima? Tanto óculos, esporte, óculos de cotal, não sei o que, não é isso, dona Fátima? O óculos da senhora é bonito, mas é de grau, né? Tem que usar, né? Então assim, dona Fátima, para que tanta televisão dentro de uma casa, dona Fátima? Uma televisão na sala, uma televisão no quarto do filho de dona Fátima, não sei se a senhora tem neto, ou televisão até dentro do banheiro, na cozinha. Na nossa época, né, dona Fátima, quando tinha Telefunke, preto e branco, era a televisão só na sala e todo mundo sentado no sofá, um agarrado ao outro. Na convivência familiar, acabou tudo isso. Para que tantos bens supérfluos? Então ele vai dizer que o pior mal que existe hoje é o egoísmo, na sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que essas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. É aí que se origem as nossas enfermidades, da cupidez. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero trabalhar. Eu já contei aqui a experiência que eu tive quando eu fui receber. Me lembra aí, Graça? Eu não contei aqui a história que eu fui receber a minha indenização lá do banco? Alguém lembra? Eu vou repetir que tem gente aqui que... Ângela deu uma risada e lembra. Eu lembro. Lembra, né, Diogo? É porque não foi com você, Diogo, a experiência que eu tive. Eu trabalhei 20 anos num banco aqui em Salvador. E muitos anos depois saiu a indenização no sindicato dos bancários. Cada um ia lá, pegava o seu checão e ficava feliz da vida. Um recebeu um cheque de 300 mil, outro de 200 mil, outro de 150 mil, 120 mil, 70 mil, 60 mil, e por aí foi, dona Bernadette. Até que chamaram na lista James Ney. E todo mundo feliz, Jodineide, Josemara, dona Fátima. Todo mundo feliz quando chegou a minha vez, dona Fátima, para pegar o checão. E eu disse assim, agora sim eu vou fazer implante. Eu vou fazer implante no meu cabelo. Vou deixar de ser careca. Vou comprar um carro novo. Vou mudar de bairro. E vou viajar lá para a terra de dona Fátima. E quando eu recebi o cheque, eu vou falar agora quanto foi. Naquela época, em 2013, eu recebi um cheque de 5 mil reais. Acabou toda a minha esperança. Eu disse, mas e agora? Por que eu recebi só 5 mil reais? E os meus colegas receberam 150 mil, 200 mil, 70 mil. E o pobre do James Ney só recebeu um cheque de 5 mil reais. Eu fui questionar depois no jurídico. E o jurídico disse, não, seu James, tá certo aqui. O que você tem de direito só é 5 mil reais. Eu baixei a cabeça, peguei o cheque, dobrei, botei no bolso e vim andando pelas avenidas principais de Salvador, na Avenida 7. Cheguei em casa e disse, o que é que eu vou fazer com 5 mil reais? E aí eu fiz aquela eterna pergunta, é justo e merecido o que eu recebi, Fabiana? Claro que é. Se eu tivesse recebido 400 mil reais, hein, Fabiana? O que eu não iria fazer? Então cada um recebe, dona Bernadette, o que merece. E aí, irmão Germano, sabe quem é irmão Germano? Irmão Germano é o meu mentor espiritual. Me lembro como hoje. Era 3 de agosto de 2013. Eu saí do prédio do Sindicato dos Bancários, na Avenida 7 de Setembro, e caminhava pela avenida de cabeça baixa, triste. E aí eu ouvi uma voz. Era a voz da minha consciência ou era a voz do meu mentor espiritual me orientando, me inspirando e dizendo,
Meu filho, foi justo você receber o que você tem. Não se desespere. Tenha esperança, porque outras riquezas há de vir em seu caminho. Eu não entendi que riquezas eram essas, mas hoje eu sei qual foi as grandes riquezas que eu tive de 2013 para cá. Essas riquezas que Kardec diz na estrutura da doutrina espírita e que André Luiz fala, que é a riqueza do amor, da resiliência, da compreensão da vida, onde o ladrão e a ferrugem jamais destruirá. Ladrão nenhum roubará a riqueza que cada um de nós estamos conquistando, que são as riquezas espirituais. E jamais será destruída pela ferrugem, porque ela é eterna. Essa não tem cheque no mundo da terra que vá agradar. Então, esses são os nossos dividendos. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Deus tem como único objetivo o bem. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe será gravada no coração e, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia aos mais agudos males e viveria disso ditoso na terra. Se assim proceder, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder, não é? Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Mude os seus padrões de vida. Nós sofremos como Gandhi deu um exemplo sobre essa questão do mal. Ele foi para a Inglaterra para negociar a independência da Índia, e Gandhi para diante de uma vitrine e começa a sorrir. E um inglês que o acompanhava perguntou: mas Swami, por que você está sorrindo? E qual foi a resposta que Gandhi deu? Eu estou sorrindo porque eu não preciso mais desses souvenirs. Eu me recordo quando eu participei da campanha, lembra aquele programa da Globo, Você Decide? Estão lembrados daquele programa? Você Decide? Com aquele ator, me fugiu o nome dele, era um careca, me lembra aí o nome dele, alguém. Eu trabalhava numa agência de publicidade aqui em Salvador, e nós tínhamos a conta do Shopping Center Iguatemi. Eu fiquei uma semana no Shopping Iguatemi, rodando dentro do shopping, observando o comportamento dos consumidores nas alamedas do shopping, durante a semana. Porque a gente ia montar o programa dentro do shopping. Você Decide, que era um programa onde o consumidor ia decidir o que é que ele queria levar. E eu fiquei uma semana junto com outros colegas, observando o comportamento do consumidor dentro do shopping. Foi realmente assim uma experiência, sabe? As pessoas comprando coisas supérfluas, sem necessidades nenhuma. Iam para o shopping para passear.
Eu me lembro que teve um rapaz, um jovem, que comprou, Fabiana, 5 pares de tênis. E aí eu fui conversar com ele, que a gente estava fazendo a pesquisa, eu perguntei, esses tênis é para dar de presente? Ele disse, não, um é para usar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, quando o Gandhi disse, sorrindo, eu estou sorrindo porque eu não estou mais preso aos mundos material. Nós sofremos porque nós somos consumidores. Quanto mais você tem, mais pobre você é. Quanto menos você tem, mais rico você é. Entenda essa colocação. Quanto mais você tem, mais pobre você é. Quanto menos você tem, mais rico você é, no ponto de vista espiritual. Mas, James, eu conheço o vice-presidente da República, o Zé Alencar, no governo de Lula. Ele era dono da Santista. Ele era um homem riquíssimo, mas totalmente desprendido dos bens materiais. Eu conheço pessoas que ganham salário mínimo, mas são pessoas verdadeiramente suvinas. O Zé Alencar era um homem, Hermínio de Moraes era outro. Hermínio de Moraes, o dono da Votorantim, um homem milionário, mas totalmente desprendido. Porque a questão, como vai dizer Chico Xavier, Emmanuel diz a Chico Xavier no livro Dinheiro. Há um livro que eu recomendo todo, tem esse livro em PDF, Graça. Dinheiro, é um livro. E que Emmanuel vai dizer nesse livro que o problema do dinheiro é que nós deixamos ser envolvido pelo dinheiro. Nós é que devemos administrar o dinheiro de forma positiva e não negativa. O dinheiro é algo positivo para impulsionar o progresso da humanidade. Só que nós usamos de forma errada. Desviando o dinheiro da verba da merenda para comprar casa própria e comprar carro para os seus filhos. Uma administração de um prefeito no interior do Brasil, desviando verba da merenda escolar para uso pessoal, para aumentar o seu patrimônio físico. Ele vai ter que dar conta. Então, eu vou encerrar logo essa parte aqui e vou deixar o instinto e a inteligência para a próxima semana. Pode dizer-se que o mal é ausência do bem? O que é que vocês poderiam me dizer? Como o frio é ausência do calor, assim como o frio não é o fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e ele botou aqui em letra grande, o mal é de você mesmo. Tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-la sempre que o queira. Podemos evitar o momento que a gente desejar. Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras a um lugar perigoso, onde poderia perecer, oferisse quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso proibindo que prossigam os que por ali passam, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previamente. Se passar de tudo um imprudente,
desatento ao aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai do mal. De quem se pode ele queixar, senão de si próprio? Se tem uma placa na praia, perigo, não entre, corre o risco de ser afogado. E tem pessoas que vê a placa e se aventura. Tem uma placa, perigo, região de tubarões, e a pessoa vai. Então, assim sucede com todo o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades por meio da saciedade. O homem é avisado desse limite. Se ultrapassa, falo-á voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Eu tenho um amigo que ele tem 7 casas. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele tem 7 casas. Ele tem uma residência em Salvador e tem 6 casas de praia em locais diferentes. Sabe quantos filhos ele tem? 2 filhos. E 2 netos. E 6 casas de praia aqui na Bahia, no litoral sul da Bahia e na linha verde da Bahia. Um dia ele me convidou para que eu fosse passar um final de semana em uma das suas casas, eu fui. E eu perguntei a ele, mas meu amigo, quanto é que você paga de imposto? Quanto é que você paga para manter essas casas? Ah, James, é investimento. Tá certo. Não aluga? Não aluga. E ele não alugava as casas. Quando ele desencarnar, eu tenho certeza que ele ainda vai ficar preso nessas casas. Alguém lembra aqui daquela novela Pão, Pão, Beijo, Beijo? Foi da época de Dona Josemara. Não foi, Dona Josemara? Nonô Correia, aquele Suvina, que trancava a geladeira com corrente para que ninguém abrisse a geladeira. Suvina na terra, Suvina no mundo espiritual. Você não vai levar bens materiais nenhum. Então, a origem das nossas dores, dos nossos sofrimentos, são um apego. Sueli está dando uma risada aqui danada. Não é, Sueli? Então, por isso que eu tenho a minha casinha, o meu barraco, uma barraquinha em cima de uma árvore lá no Capão. Então é só eu desmontar a minha barraquinha e vou para outro lugar. Então, você não sofre. As nossas enfermidades, as doenças, as enfermidades, a morte, que daí pode resultar, provém das nossas imprevidências, invigilâncias. Essa nova geração de jovens, eles não estão a fim de construir patrimônio, eles querem ter um apartamento menor, quer ter uma vida mais light, entendeu? Então, ele diz assim no item 9, decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á Deus, não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito homem, o mal não existiria. Deus nos criou simples e ignorante na sua essência e nos facultou o livre-arbítrio, que nesta jornada milenar, de milhares e milhares, de milênios e milênios de anos, nos deu a faculdade de discernir qual é o caminho que cada um de nós devemos trilhar. Sabe por quê? Porque nós vivemos lamentando, e eu vou ilustrar essa história do livro Maria Dolores, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Maria Dolores.
E olha o que Maria Dolores diz. Para melhor servir, para que cada um de nós possamos ser servidores e não ser servido. Diz a lenda, conta o espírito Maria Dolores, diz a lenda que um dia, abandonada sob a terra fria, a semente cansada perguntou ao Senhor. Aquela semente estava muito cansada e pergunta ao Senhor: por que me vejo a sós, morrendo sufocada, como quem deve estar sob lodo e pancada? Afinal, o que eu fiz? O que eu estou merecendo isso, Senhor? De estar em um solo árido, seco, e me sufocando com este calor? Entretanto, o Senhor não respondeu. Mas depois de algum tempo, ao solo que se enfresta, maravilhosamente transformada em ramo, aroma, flor e fruto, orgulhou-se de ter por privilégio e por dever o encargo de ser pão na mesa em festa, e tocada de vida superior, agradeceu a Deus em preces de louvor, porque a semente estava de um solo seco e árido. Veio a chuva, a semente floresceu, se tornou trigo, e esse trigo é que nos serve à mesa de cada um de nós. Assim são as nossas vidas, nessa relação de dualidade entre o bem e o mal. Todos nós estamos aqui para servir, sem ostentação. Cada um deve dar o que o coração possui. Já no item 10, encerrando, ele diz assim: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, ver-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Mas eu vi ontem, mandaram para mim um chimpanzé, um casal de chimpanzé, comendo uma maçã. Esse chimpanzé colocou em seu colo uma tartaruga, ele dava um pedaço à tartaruga e comia. Ele tirava um pedaço desse chimpanzé, segurando a tartaruga, e botava a tartaruga para comer. Não é? Eu vi um gato abraçando um coelho e dando carinho ao coelho. E a gente vê nesse mundo animal aí, menos o louva-a-Deus, que ali é o instinto do louva-a-Deus. Já pensou, Everaldo, se você fosse um louva-a-Deus, quando você terminasse de ter amor com a fêmea, porque a fêmea come a cabeça do louva-a-Deus quando termina de fazer amor, de ter relação sexual. É da natureza dele. Já pensou se isso acontecesse? Coitado dos homens. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que eu acho fantástica. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, vamos intelectualizando a matéria. À medida que você vai mudando a sua forma de pensar, que você vai evoluindo, você vai se tornando amor, você impregna o mundo onde você está de amor. A matéria vai mudando na medida que você vai se modificando. Então, já estou terminando para passar para a segunda parte. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer
E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhes apresentam, a princípio, semi-morais e semi-materiais, depois, exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização de cada um de nós, do nosso ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento de cada um de nós que estamos aqui nessa live. Todas as nossas paixões, meus amigos, têm, portanto, uma utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, o abuso, o excesso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio, mas tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. E eu encerro. Eu não sei se vocês conheceram Alamar. Alamar Regis foi um grande companheiro do movimento espírita brasileiro. Um dia, Alamar esteve aqui na minha casa e viu essa biblioteca que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Tá vendo aqui uma biblioteca? Estão vendo uma biblioteca? Alamar chegou aqui e disse assim: James, quantos livros você tem nessa biblioteca? Aí eu disse a ele, mas James, é muito livro, não é? Eu disse, é. E também ele não comentou mais nada. Ele tinha um programa que ia ao ar toda terça-feira, era um programa transmitido para o Brasil inteiro. E eu estava assistindo o programa de Alamar, e Alamar contou uma história ao vivo para o Brasil inteiro. E disse, havia um espírita, e que esse espírita, ele tinha na sua residência uma grande biblioteca com a diversidade de livros, obras raras. Eram muitos livros que esse espírita tinha. Ele não emprestava a ninguém, ele não dava, ele era preso aos seus livros. Tinha uma seção na sua livraria, na sua biblioteca, que eram livros, obras raras, especialmente o Livro dos Médiuns. Era uma edição antiga que ele tinha na sua biblioteca, que ele não emprestava e não dava a ninguém. Até que um certo dia, este espírita, dono dessa biblioteca pessoal, resolveu tirar os livros e limpar. E quando ele começou a tirar os primeiros livros da primeira prateleira, apareceu um caminho. Era um caminho de cupins. E ele ficou assustado quando ele viu aqueles cupins fazendo o caminho atrás da sua estante. E ele foi tirando um livro atrás de outro livro, até que ele percebeu que aqueles cupins estavam em roda, estavam em círculo. Havia um círculo, tipo uma mesa mediúnica. Os cupins fizeram um círculo atrás do Livro dos Médiuns. E quando o dono dessa biblioteca tira o livro, vê o livro praticamente todo corroído, todo comido pelos cupins, e no meio da roda dos cupins tinha um cupim-mó,
o cupim com a cabeça maior. E o dono da biblioteca pergunta o que significa isso, porque ele ficou desesperado, porque comeu, destruiu o livro dos médios, que era a obra rara que ele tinha na sua biblioteca. E quando ele disse o que significa isso, o cupim, que estava no meio da roda, respondeu para o dono da biblioteca: eu comi o livro dos médios, porque nós estávamos aprendendo sobre mediunidade, porque você não estava emprestando o livro a ninguém. Ele contou essa história que ele criou para o Brasil inteiro, e depois eu perguntei a ele: Elamar, por um acaso a história desse espírita dono da biblioteca é uma pessoa que eu conheço? É, James, você me inspirou. O que eu quero dizer é que no dia que eu desencarnar e que cada um de nós desencarnarmos, não vamos levar nada do que. Então, é melhor emprestar, porque o cupim, a traça, um dia destruirá. Vamos abrir aí agora para as perguntas. Alguma pergunta, Graça? Não tem nenhuma pergunta. Tem Tereza aqui. James, e se eu bem entendi, não foi Deus quem criou o mal? O mal é criado por nós. Isso, exatamente. Mas Deus deixou, porque a partir do momento que nos transformamos, que somos bons, que praticamos o bem, aprendemos, evoluímos, enfim, Deus não criou, está bem claro. O mal é uma criação nossa. Eu deixei assim bem claro. Deus é amor, é luz. Nós que somos os construtores das nossas próprias situações, não é? Então, está aberto aí as perguntas. Eu vou cantar, viu? Se ninguém responder, eu vou cantar a música Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. Gênesis, diferentemente do livro dos Espíritos, a Gênesis é toda escrito com pensamento de Kardec. Peraí. O livro A Gênese, isso mesmo, Diogo, a TV Seda. James, quem está perguntando aqui, eu não estou conseguindo identificar a pessoa. James, diferentemente do livro dos Espíritos, a Gênese é toda escrito com o pensamento de Allan Kardec? A pergunta de quem aí, Graça, que eu não estou identificando aqui o nome. Pois bem. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Meu amigo Luiz, o livro, toda a codificação foi inspirada, o livro dos Espíritos, ele foi praticamente utilizado a psicografia, a psicofonia, as mesas girantes. 11 anos após a publicação do livro dos Espíritos, a Gênese surge. E o livro A Gênese, ele teve uma compilação. O livro A Gênese é a quarta parte, a primeira parte do livro dos Espíritos, que fala sobre a origem dos mundos, não é? O sexto capítulo do livro A Gênese, Uronografia Geral, e que eu digo que é uma das espinhas dorsal do livro A Gênese, Uronografia Geral, que significa descrição do universo. Esse capítulo inteiro do livro A Gênese foi inspirado e psicografado pelo espírito Galileu Galilei, que foi astrônomo na Itália. O espírito de Galileu, ele deu uma série de informações, de comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e naquela ocasião, algumas das vezes, tinha a presença do grande astrônomo Camille Flammarion, que foi um astrônomo francês. Então, o livro A Gênese, ele foi inspirado, e muitos dos textos que tem no livro A Gênese foi retirado da Revista Espírita, que Kardec trocava correspondências, cartas.
Os últimos capítulos do livro A Gênese, que a gente vai estudar quando concluir a nova geração, Kardec era sempre inspirado, intuído. Qual é a das maiores mediunidades que existe na criatura humana? Existe uma diversidade de mediunidade. A mediunidade de psicografia, a mediunidade de psicofonia, que é de incorporação, a mediunidade de xenoglosia, que é a mediunidade poliglota, a mediunidade de cura, a mediunidade de clarividência, a mediunidade de materialização, os espíritos materializam objetos, ou a materialização do próprio espírito, e o médium fornecendo o ectoplasma. Mas eu diria que tem uma mediunidade que todos nós temos e que Kardec, ele, para construir o advento da terceira revelação, ele estava 100% conectado com as falanges de luzes. A mediunidade da inspiração, da intuição. Kardec, ele era totalmente inspirado, porque há perguntas, questionamentos no livro da Gênese, que você percebe que ele tá tendo uma intuição, uma inspiração muito forte, não é? Então, toda a obra de Kardec foi inspirada, foi psicografada, não é? E certamente a Gênese é o ápice do fechamento do advento da terceira revelação. E eu comentava com vocês semanas atrasadas, será que ocorrerá uma quarta revelação? Ontem no programa, eu estava no programa Lu Rivas, o meu amigo Lu Rivas, o que escreveu A Turma da Mônica, estava Tavares, outro companheiro, e nos bastidores a gente conversou sobre essa questão. Qual será essa quarta revolução? Quem adivinhar vai passar um final de semana lá no Vale do Capão, em cima da árvore. E Rivas concordou comigo. James, é isso mesmo? Disse, rapaz, né? Jesus ele mostrou a primeira, segunda, terceira revelação, o advento do surgimento do espiritismo na humanidade, mostrando o mundo espiritual. E qual vai ser a quarta revelação, revolução para a humanidade? A quarta revolução para a humanidade está inserida, a quarta revolução está inserida, está contido dentro da terceira revelação. No livro dos Espíritos, no Evangelho e no livro A Gênese, ele dá traços do que ocorrerá com o futuro da humanidade. Então, Denis, tem uma pergunta aqui de Iana, viu? Para depois você responder. Pode fazer a pergunta, Iana. Ela coloca o seguinte: então, o diabo é um bode expiatório criado para justificar as atrocidades praticadas pelo homem? Isso são alegorias, né? O coitado do bode, né? Não tem nada, porque isso são alegorias nossas, são criações nossas e não de Deus. Somos nós que somos os construtores dessas imagens. Sarinha hoje está com a camisa de Superman, de Super-Homem. Faça uma pergunta aí. Um exemplo, Sarinha usando a camisa de Super-Homem. Pietro Baldi, Sarinha, escreveu o livro A Grande Síntese. E dentro do livro A Grande Síntese, ele fala sobre o Super-Homem. Será que esse futuro da humanidade será de Super-Homem? Não o Super-Homem de Hollywood. Não o Super-Homem da camisa de Sarinha. Mas que tipo de raça será esse super-homem no futuro da humanidade? O super-homem da felicidade, Sarinha? O super-homem das bem-aventuranças? Acho que um super-humano mais altruísta, né? Mais espiritualizado, mais conectado consigo, né? Mais em busca do seu eu.
mais próximo de Deus, né? E a gente ouve falar muito de evoluir, né? De se espiritualizar. E eu acho que a gente precisa também melhorar mais o nosso lado humano, né? E a gente vê tanta desumanidade no momento, né, da nossa sociedade. E eu acho que a gente precisa se concentrar nisso. Esse primeiro período do livro é eu acho muito bonito, né? Que nos mostra o quanto Deus ele é precioso, né? Em tudo que ele faz, o quanto ele é profundo, né? Nas coisas que ele para a gente e no nosso momento de crescimento espiritual que ainda está tão perto do início, né? Porque até do meio do caminho. E a gente tem tanta coisa bonita aqui para a gente seguir no nosso processo, né? Sabe? Ô, Sarinha, eu não sei se você foi do tempo do desenho animado de He-Man, não é? Mas eu iniciei o estudo pelos poderes de Grayskull. Vamos traduzir, pelos poderes em nome de Deus. O desenho, eu vou mandar outro desenho para você, mostra que quando eu vou encerrar mais uma vez dizendo assim: o bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. O amor, o bem é o amor que cobre a multidão de pecados. É o que ele faz. A harmonia é o segredo. Para a nossa evolução, a harmonia é o segredo. É isso que o He-Man diz aqui, o desenho. Que faz a alegria. Quando você tem harmonia, você tem paz de espírito, você tem a sua própria bem-aventuranças. Só se vence quando a harmonia, olha o que o desenho diz, só se vence as nossas conquistas interior ocorrerá quando você estiver em harmonia com o amor. Você vencerá o mal quando você estiver harmonizado com o amor em si mesmo. É essa mensagem que o desenho passa, não é? E assim desaparecerá a escuridão e lança o trovão, o bem vence o mal, espanta o temporal para valer, espanta os nossos temporais. A reforma íntima, né? A reforma íntima. Talvez a feiticeira quisesse que cantássemos a música, não é? Então, o desenho passa isso. Naquela época, então diz assim: pelos poderes de Grayskull, mostra exatamente isso. Hoje os desenhos, eu não assisto mais desenho hoje. Aliás, tem um desenho que eu vou mostrar a vocês, um desenho que eu achei muito interessante, que mostra como será o futuro da humanidade. Muito bacana. Então, assim, está nas nossas mãos, nas mãos de cada um de vocês. O bode, o demônio, Lucifer, Satanás, são espíritos que se equivocaram. Quando meu pai, João Firmino da Silva, doutrinando um espírito numa sessão mediúnica, no Humberto de Campos, o espírito disse assim: eu sou o sultão das matas, eu tenho poder, eu sou o sultão das matas. O espírito sultão das matas estava incorporado no médium, na sessão mediúnica, na qual meu pai estava na posição de doutrinador ou de dialogador. Eu estava iniciando nas reuniões mediúnicas, há 40 anos que eu participo de reuniões mediúnicas. Já vi de tudo em sessões mediúnicas. E meu pai virou e disse assim: meu irmão, eu quero saber qual é realmente o seu nome. Sultão da Mata é o seu nome que você se apresenta, mas o seu verdadeiro nome? E o espírito respondeu: eu me chamo Edivaldo. Na terra eu era Edivaldo. E por que você usa Sultão das Matas? Para impor respeito. Então, a origem do mal é criada por cada um de nós.
o tempo